Eu era a esposa do meu pai e a minha mãe também. O meu pai, ele tinha duas esposas, eu e a minha mãe. A minha mãe era usuário, ela sumia, passava 3, 4 dias fora de casa e depois ela aparecia, né? E o meu pai, ele tomava conta de mim, que eu era a filha maior da minha mãe. Eu estava com 9 anos, ia completar 10 anos, né? E daí a minha mãe sumiu pela segunda vez. Ele é acostumado que ela ia voltar, que às vezes ela passava uma semana fora, e daí a última vez que a minha mãe sumiu, ela não voltou mais. O meu pai não teve aquela preocupação de ir atrás para saber realmente o que estava acontecendo com a minha mãe. O que que o meu pai fez, né? Meu pai começou a tomar conta dos meus irmãos, tomar conta de mim, levar uma rotina normal, convidou uma pessoa para vir em casa para olhar a gente enquanto ele estava trabalhando. Não era uma diarista porque ele não tinha condições de pagar uma diarista, né? E daí essa pessoa vinha de vez em quando. Daí depois o meu pai falou que não precisava mais da presença dela na nossa casa, que eu e os meus irmãos já tinham a possibilidade de ficar sozinhos dentro de casa. Então o que que acontece? Passou um ano, a minha mãe não apareceu, o meu pai trouxe uma outra mulher para dentro de casa e apresentou ela como que fosse a nossa mãe. Olha, a sua mãe não apareceu mais, tá? Eu tô ficando com fulana, falou o nome dela pra gente, e a partir de agora ela é a sua mãe. Eu falei, a minha mãe não, ela pode ser sua namorada, mas minha mãe ela não é. O meu pai me deu um tapa que eu caí, porque ele queria que eu chamasse a minha madrasta de mãe, e eu não ia chamar de jeito nenhum pelo fato dela não ser minha mãe, né? Aí o que que acontece? O primeiro ano de convivência, o meu pai com a minha madrasta, estava tudo ótimo. Depois começou as brigas entre eles dois. A minha madrasta não quis mais dormir no quarto com ele, foi dormir no quarto com os meus irmãos. O meu pai pegou eu e levou eu para dormir com ele no quarto, né? Nisso, os primeiros dias, eu já percebia que ele estava passando a mão em mim. Só que eu fiquei com medo, eu fiquei trêmula e tudo. O pior aconteceu. Ele fez a primeira vez, né? Eu passei mais de uma semana machucada, dolorida, e não podia falar nada. Ele tirou eu da escola. Eu não podia mais frequentar a escola porque o meu pai tirou, falou para a professora que eu estava doente. Não tinha possibilidade de voltar a estudar, né? Daí eu não fui mais para a escola. Aí a minha trajetória de sofrimento começou. Porque eu já ia completar meus 10 anos, né? Estava indo para a fase da adolescência. E nesse momento, a mulher do meu pai, que era minha madrasta, ela percebeu que tinha algo de errado. Aos 11 anos, eu engravidei, né? Do meu pai. E daí eu comecei a vomitar dentro de casa, falei para minha madrasta que eu estava mal, não estava muito bem. Ela falou, o que que você está sentindo? Aí eu falei, né? Ela falou, você está grávida. Aí eu comecei a chorar. E ela sabia que a criança realmente era do meu pai. Porque o meu pai só queria que eu dormisse com ele. Daí os meses se passaram, eu completei os meus 9 meses de gravidez, né? Como eu era uma adolescente ainda menor de idade, então eu não podia dar entrada em uma maternidade, teria que explicar, né? Se ele fosse me levar em uma maternidade, teria que explicar uma adolescente grávida. Não é hoje no nosso século XXI, né? E daí ele arrumou uma parteira, veio em casa, fez o parto, né? Até hoje eu não sei se eu dei à luz a uma menina ou um menino. Por quê? A mulher que fez o meu parto, ela pegou a criança e levou. Não sei se os dois tinham um combinado, mas provavelmente sim. Porque se ele falasse que não, que a criança iria ficar, com certeza a criança teria ficado, né? Ele me segurou dentro de casa num período de 9 meses para ninguém perceber que eu estava grávida. Para vocês terem ideia, me tirou da escola. Eu não podia conversar com ninguém. Era ele que me levava para a escola, era ele que ia me buscar na escola, não era nem a minha madrasta,
né? E a minha madrasta começou a ter medo dele por causa do comportamento dele dentro de casa. Aí a parteira levou a criança, que eu não sei se é menino ou menina, a mulher do meu pai, a minha madrasta, cuidou do meu resguardo, né? E depois a idade foi passando. E daí eu não queria me aproximar mais de ninguém. Eu comecei a me prender dentro do quarto. Eu chorava do nada, sabe? Eu começava a chorar. Eu entrei em depressão. E daí o meu pai decidiu me levar para uma psiquiatra, para um acompanhamento psiquiátrico, mas ele ia junto. Ele não queria deixar eu conversando com a doutora sozinho. E ela queria me ouvir, mas eu não podia falar. Todas as perguntas que a psiquiatra ela me perguntava, eu olhava para ele. Eu não podia responder, sabe? Porque antes de sair de casa, ele me treinou certinho o que eu devia falar e o que eu não devia. Ele deixou bem claro. Olha, se tocar nesse assunto aqui, você falar alguma coisa, vai ter consequência. Então eu não falava nada, simplesmente eu chegava lá, falava que não estava conseguindo dormir, né? E daí ela passou um remédio para eu poder conseguir dormir. Eu estava muito nervosa, eu chorava, então ela falou que eu estava com começo de depressão. Mas ela queria me escutar e ele não deixava. E eu tinha medo de falar porque eu tinha medo das consequências. E até hoje eu vivo com essa dor. Por isso que hoje, depois de eu adulta, eu decidi gravar para falar para todos que vão assistir esse vídeo um pouco da minha história. Isso aconteceu comigo, talvez esteja acontecendo com milhares de pessoas e nós nunca iremos saber. Sabe por quê? Porque tem pessoas que não têm a coragem que eu tenho de chegar aqui e contar realmente o que aconteceu comigo. Mas essa é a minha história e esse é o meu relato. Muito obrigada por assistir. Deixe a sua opinião. Deus abençoe.